Meus irmãos, graças a Deus, a igreja está feliz com o nosso irmão Ivo ali. Digam todos amém. Nosso irmão Ivo já está aqui conosco, viu, irmãos? Está aqui conosco congregando. E em breve nós vamos estar ouvindo, né? Nosso irmão sendo um instrumento de Deus, né? No seu tempo, Deus fará a sua obra. Amém? Quantos vão continuar orando pelo nosso irmão Ivo? Diga amém. Amém, irmão Ivo? Muito bem. Meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5. Estamos no capítulo 5 do livro de Apocalipse. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos fazer essa leitura. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem o céu, nem no céu, nem na terra, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E então ele pegou o livro. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhares e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez oramos diante da Tua presença e te pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, o nosso coração, para que assim possamos compreender e receber a Tua palavra. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis tomar assento. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estudamos a semana passada o capítulo 4 do livro de Apocalipse. E agora estamos no capítulo 5.
os capítulos 4 e 5 nos mostram o mesmo cenário. Trono, Deus assentado sobre o trono, 24 anciãos e 4 seres viventes. No capítulo 4, o apóstolo João é convidado a receber as revelações das coisas que deveriam acontecer depois das coisas que já estavam acontecendo. Já estava acontecendo e agora ele iria receber revelações das coisas que iriam acontecer. Em uma visão, João vê uma porta aberta seguida de uma voz forte, poderosa, como de trombeta, que lhe convidava para subir ao céu. Imediatamente ele se vê em espírito. Ao entrar pela porta, a primeira coisa que João vê é um trono estendido no céu e alguém assentado sobre esse trono. O refugir da sua glória era tão intensa que o apóstolo João não se preocupa em descrever a dimensão desse esplendor, porém enfatiza que aquele que estava assentado sobre o trono era semelhante ao aspecto à pedra de jaspe, que é reluzente, e ao sardônio, que é vermelho como carmesim. E isso significa que a sua aparência era como o sol em sua força, extremamente brilhante e avermelhado como fogo. Ao redor do trono havia um arco-íris, que era símbolo, ou que é símbolo da misericórdia e da aliança de Deus com a humanidade. Ele ainda consegue ver e ouvir saindo do trono relâmpagos, vozes e trovões, significando juízo divino. E por fim, João enxerga os 4 seres viventes representando os seres seráficos e os 24 anciãos representando a igreja na nova e na velha aliança, juntos glorificando aquele que estava assentado sobre o trono. Amém? No capítulo 5, irmãos, inicia assim, João dizendo: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. A primeira coisa que eu quero perguntar aos irmãos é saber que livro era esse. Veja que a visão que João ele vê um livro. Ele na mão direita daquele que estava sentado. Quem estava sentado sobre o trono? Deus. E havia na mão direita daquele que estava sentado um livro, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Primeira coisa que eu queria que os irmãos entendessem, porque o livro não estava na mão esquerda, mas na mão direita. Porque a mão direita de Deus mostra o seu poder e a origem divina do livro. Então, o livro estava na mão direita porque era um livro divino e falava da sua majestade, do seu poder, e também falava da origem do livro. O livro era um livro divino. Quando fala o livro está escrito por dentro e por fora, fala que este livro é um livro completo. É um livro que nele não falta nada a ser escrito. Tudo está escrito, tudo que há de acontecer, tudo que há de acontecer na humanidade está escrito neste livro. Livro aqui é um rolo, podia ser um pergaminho, podia ser a forma de um papiro, não se sabe, mas era um rolo. E nesse rolo
estava escrito nele por dentro e por fora. Agora eu pergunto aos irmãos, que livro era esse, irmãos? Que livro era esse? Este livro é o livro que narra e que nele está escrito a história da humanidade, a história de tudo que está para acontecer. Começo, meio e fim. Esse livro, de forma explicativa, é o livro da história escatológica, irmãos. É o livro onde guarda escrito o futuro da humanidade. É o livro onde registra as coisas que devem acontecer na história. É um livro que descreve o fim glorioso da igreja. Então, é o livro aonde está escrito tudo mesmo que irá acontecer na humanidade. Eu gostaria de dizer aos irmãos também que esse livro na mão direita, irmãos, de Deus, significa ali, está dizendo que Deus, ele é o Senhor da história, ou seja, tudo está no seu controle. Nada foge do controle de Deus. Deus, ele sabe todas as coisas. Homem nenhum consegue entender, decifrar a história da humanidade. Homem nenhum. Estar aí a irmã Roberta, que é historiadora, e existem várias vertentes, correntes teológicas, historicistas, que tentam, de certa forma, explicar o rumo da história, o porquê a história, o porquê este fator aconteceu, o porquê da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, o porquê da guerra constante entre a Palestina, os palestinos com os judeus. Todo mundo fica ali preocupado e com a intenção de tentar explicar, e sem êxito, né? Existem duas correntes, irmãos, fortes, que falam sobre o rumo da história, ou que falam sobre a história da humanidade. A primeira, eu quero dizer para os irmãos que dizem, que a história está sempre dando voltas, ela não terá um fim, e o que se tem hoje haverá de ser amanhã. Ou seja, eles dizem que a história, ela dá volta, ela é igual um círculo, ela não tem um começo, um meio e um fim. É uma história que só tem começo e ela volta a estaca zero novamente. Veja como são os pensamentos das pessoas com relação à história, o fim da humanidade, o que será ou o que acontecerá com a humanidade. Uma outra vertente é que diz que a história é uma sucessão de fatos sem significados, pois o universo existiu do acaso. Eles dizem, e essa ideia ela puxa para a evolução, e eles dizem que o mundo foi criado do nada, e do nada talvez o mundo deixe de existir. Veja a ideia, por quê? Porque o homem, ser humano nenhum, ele consegue ir além daquilo que ele conhece, daquilo que ele pode, daquilo que está ao seu alcance, daquilo que está à sua disposição. E é preciso que a gente entenda, irmãos, que Deus, ele é o Senhor da história. E quando ele segura o livro na sua mão direita, além de significar autoridade e origem divina, também está significando que a história está nas mãos de Deus. Deus, ele é o Senhor da história. Deus, ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Deus, ele sabe o rumo da história. E neste livro está escrito o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Por exemplo, no livro sagrado, todos nós sabemos qual será o fim da igreja. Não é verdade? O fim da igreja será um fim triunfante, será um fim glorioso,
será um fim, irmãos, extraordinário. Um fim aonde ela estará com o seu Senhor, com o seu Salvador, de eternidade a eternidade. Amém? E quando fala escrito por dentro e por fora, fala que o livro é um livro completo. Tudo nele está escrito, não falta um Y, não falta um ponto, não falta uma interrogação, não falta uma letra. Tudo está programado por Deus. Deus, ele sabe o que vai acontecer. Deus, ele sabe todas as coisas. O homem não sabe. Às vezes o homem tenta adivinhar, tenta descobrir, tenta de certa forma querer adivinhar o que vai acontecer daqui, por isso, por aquilo outro. Mas ele se perde, porque às vezes ele acerta e às vezes ele se frustra, né? Às vezes ele se decepciona, porque ao homem não foi dado esta autoridade. Somente Deus tem este poder, e Deus, ele sabe o rumo em que a história está seguindo. Amém? Outra coisa que nós vemos nesse livro é que tem 7 selos. Quando a gente fala de selo, irmãos, a gente fala de algo em que todos nós precisamos entender e compreender. E isso, por questão pedagógica, eu trarei uma breve explicação sobre esse selo. Na verdade, o selo era uma chancela que imprimia uma marca sobre alguma coisa. Essa marca mostrava aprovação, identificação, confirmação, autenticação, assegurando posse e legitimidade. Isso significa que o selo, na linguagem romana, eles entendiam, o povo entendia. Veja que Deus estava escrevendo para um povo da época aonde eles tinham conhecimento da cultura romana. Amém? Então, quando ele fala desse livro, aonde esse livro tem 7 selos, fala exatamente da autenticação, da segurança, da legitimidade deste livro. Ou seja, é um livro autêntico, é um livro verdadeiro, é um livro em que nós podemos confiar o que está escrito nele, de maneira em que a gente possa deleitar e acreditar sem vacilar. O selo estampado em argila ou cera era posto do lado de fora do envelope, pacote ou pergaminho. Apesar de a argila e da cera não serem resistentes, serviam para realçar a marca do seu dono. A marca desta dava segurança ao selo, veracidade ao selo. Por exemplo, quando o túmulo de Jesus foi selado pelas autoridades romanas, ninguém mais da tumba poderia se aproximar, irmãos, lá. E se houvesse um caso de alguém se aproximar ou removesse o selo, eles arcariam com a ira de Roma. Veja que este selo significa importância, veracidade. Esse é o significado do selo. Agora, por que não podia ser 2 selos? 2 selos? Poderia ser somente um selo? Mas por que 7 selos? Nesse livro era escrito por dentro e por fora, e nele tinha o quê? 7 selos. Os selos, vocês entenderam que ali estava dando autenticação a respeito do rolo, a veracidade do livro, do que nela estava escrito. Mas por que 7? 7 significa, segundo a Bíblia, juízo de Deus. É por isso que nós vamos estudar aqui sobre as 7 trombetas, não é isso? As 7 taças, não é assim? E por aí vai. Então, esse número 7 significa juízo de Deus. Assim como o número 3
faz referência à Santíssima Trindade, o número 7 faz referência ao julgamento de Deus. Amém? Só que depois que João vê o livro, descreve o livro, e o livro está na mão direita daquele que estava sentado, ou seja, na mão direita de Deus, aparece um novo personagem. E esse personagem, no versículo 2, diz a Bíblia que é um anjo. E esse anjo, ele é forte. E ele proclama com voz alta, dizendo: quem é digno de quebrar os 7 selos e abrir o livro? Quem é digno? O anjo faz a pergunta, João vê. Aí no versículo 2 e 3, irmãos, a gente vê: ora, ninguém no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém poderia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E a Bíblia diz que João chorava. No versículo 4, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, nos reinos, que é o reino terrestre, o reino das trevas, o reino celeste, nos céus, ninguém era digno de abrir este livro, nem de olhar para ele. João diz: ninguém. Veja que aqui a Bíblia está nos mostrando, irmãos, que ser humano nenhum tem a capacidade de ter o conhecimento das coisas que estão para acontecer, as coisas do porvir. Somente um tem o direito, tem a oportunidade, é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Apenas um e mais ninguém. Porque esse anjo, ele demonstra a sua preocupação pela mensagem do livro e faz um desafio em alta voz, que supera o som daqueles que estavam adorando em volta do trono. Lembra que no capítulo 4 a gente vê os anjos glorificando a Deus, exaltando a Deus, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, o Deus, o Todo-Poderoso. Mas quando esse anjo, ele vê o livro, ele aparece, esse personagem aparece, ele faz a pergunta e grita com voz forte: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Quem é digno? E ele percebeu que não tinha ninguém, irmãos, nem nos céus, não tinha arcanjo Miguel, não havia o anjo Gabriel, ninguém era digno de abrir o livro, nem de tocar o livro, ninguém, irmãos, ninguém. E a Bíblia diz que João, ele chora, porque, de certa forma, João entendia que naquele livro estava escrito o que estava para acontecer com a humanidade. E ele se preocupou. De fato, irmãos, João, ele tinha direito de se preocupar com o que o anjo, ele disse: ninguém é digno de abrir o livro, nem de desatar os seus 7 selos. Isso mostra que somente Jesus, no versículo 5, diz o seguinte, irmãos: então um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, e a raiz de Davi, que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. A gente vê a importância desse livro. É um livro divino, é o livro de Deus, e nele está escrito tudo das coisas que devem acontecer. Só que o único que pode abrir esse livro é aquele que tem o controle de todas as coisas. Porque se nos céus ou debaixo do trono, que é o paraíso, onde estão os mortos, os Velho Testamento, aqueles que morreram com Cristo,
Eles não são dignos de abrir o livro, ou seja, Abraão, ele não foi digno de abrir o livro. E olha que Abraão é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Jacó também não. Ninguém, Moisés também não. Adão, nem tampouco. Noé também não. Nenhum dos personagens do Velho Testamento foram dignos de abrir o livro. Ninguém entre os mortais, entre os seres humanos da igreja, nenhum dos apóstolos, seja ele Pedro, João, Tiago, nenhum deles foram achados, irmãos, lá no céu, porque eles estão no céu, foram dignos de abrir o livro, nem tampouco, irmão, debaixo da terra, aonde habita o reino das trevas. Principalmente Satanás não foi achado digno de abrir este livro. Aí João se preocupou, porque João sabia e conhecia a história, como por exemplo, um homem como Elias. E olha que os judeus, eles estavam esperando quem? E até hoje espera o segundo Elias. Eles esperam um homem de poder, um homem de autoridade, um homem que disse, caia fogo do céu, e caiu fogo do céu. Mas nem Elias, nem ninguém no céu foi achado digno de abrir o livro. E João se preocupou. Aí no versículo 5 diz, não se preocupe, João, não chores. Um dos anciãos, e ancião aqui simboliza o quê? Representa o quê? A igreja da velha e da nova aliança. Amém? Um dos anciãos podia ser, talvez, quem sabe, Abraão, Isaac, Jacó, quem sabe Elias, quem sabe um dos apóstolos, Pedro, João, Tiago, o apóstolo Paulo, quem sabe, ninguém sabe quem foi, quem falou, mas alguém, um dos anciãos disse, não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Amém? Glória a Deus. Irmãos, quando fala leão da tribo de Judá, fala do seu ofício, ou seja, ele fala da origem, da linhagem judaica. Se ele é o leão da tribo de Judá, ele é o quê? Rei. Estava dizendo que ele era rei. Quando fala a raiz de Davi, fala que ele é da linhagem de quem? De Davi. Que venceu para quebrar os 7 selos. Somente Jesus. Jesus, irmãos, foi aquele que veio, morreu, ressuscitou e Deus lhe deu o direito dele saber das coisas, de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Somente Jesus é digno e mais ninguém. Amém? Mas quando João olha, diz a Bíblia, e vi no meio do trono e dos 4 seres viventes no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé um cordeiro. Um dos anciãos, ele diz que João não se preocupasse, porque o leão da tribo de Judá estava ali e ele era digno de quebrar os selos e abrir o livro. Mas quando João olha em direção ao trono, em direção aos 4 seres viventes, entre os anciãos, quem ele vê? Um cordeiro. Ele vê um cordeiro, e diz a Bíblia que esse cordeiro, ele parecia morto, que tinha uma aparência de que tinha sido morto. Aí ele começa a descrever, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Quando fala 7 chifres, representa poder e autoridade. Quando fala de 7 olhos, além de representar aqui, além de ser a manifestações do Espírito Santo de Deus, representa também sabedoria e conhecimento. E fala também da onisciência, ou seja,
Ali estava mostrando que Jesus, ele era uma divindade, que Jesus era Deus, amém? Que Jesus, ele tinha o poder de saber o que iria acontecer no futuro. Somente um ser que é Deus, irmãos, ele tem a capacidade de saber o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, daqui a 1000 anos, porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um único dia. Então Deus, ele sabe, quando ele diz assim, o cordeiro que parecia morto, mas não estava morto, e ali estava o poder, a força, a sabedoria, o conhecimento de Deus. Ali estava aquele que era onisciente, que tinha a capacidade de saber o que estava para acontecer. O versículo 7 diz assim: o cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. Quem pegou o livro? Jesus. Pegou o livro da mão de quem? Do Deus Pai, daquele que estava sentado no trono. Pegou o livro, ele quebrou os selos e abriu o livro. E diz no versículo 8: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9: e cantavam um cântico novo. No capítulo 4, o que é que acontece quando os anjos começam a glorificar a Deus? O que é que eles fazem? Eles se prostram, pegam a sua coroa, colocam diante do trono, não é assim? E adoram o Senhor também, junto com os 4 seres viventes, com os anjos do céu. Aqui nós vemos que enquanto Deus está com o livro à mão direita, enquanto os anjos cantam, enquanto os anciãos adoram o Senhor, um anjo, ele grita: quem é digno de abrir o livro? Ou seja, a sua voz forte ultrapassa toda aquele coral de anjos e a igreja que adora o Senhor. Só que quando o cordeiro, ele pega o livro da mão do Pai, daquele que estava sentado, aí todos se voltam para o cordeiro. Olha que coisa bonita. A igreja da velha e nova aliança cantam. Os 4 seres cantam ao Senhor. Quando o cordeiro, Jesus, pega o livro, todos param de cantar para Deus e volta-se para o cordeiro. Veja aqui no versículo 8: e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, ou seja, um instrumento de corda para engrandecer o Senhor, enaltecer o Senhor, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Irmão, uma coisa importante aqui, veja como é importante a oração, a nossa oração é importante. Não imagine nunca, irmãos, que uma oração, ela não é poderosa. Eu preguei aqui domingo, não foi isso? E eu falava sobre a oração, falei um pouco também sobre a oração. Veja como a oração, ela é importante para todos nós, em todos os tempos. Significa que as nossas orações, irmãos, ela está subindo para o céu. Por mais fraca que você imagine que seja a sua oração, por mais simples que você imagine que seja a sua oração está subindo para o céu. Amém? A sua oração está chegando ao céu, irmãos. Diz a Bíblia aqui que existe aqui uma taça, né, de ouro, cheia de incenso, que são as orações dos santos. Veja como é importante, irmãos, orarmos sempre e buscarmos a Deus sempre. A oração, ela remove montanha. A oração, ela quebra, irmãos, laços, amém?
A oração, ela é poderosa. Como a oração é poderosa. Quando a gente se propõe a orar, a buscar a Deus, nós se aproximamos de Deus e Deus se aproxima de nós. Outra coisa importante, irmãos, como é importante a gente louvar o Senhor. Como é importante a gente cantar o Senhor. Como é importante a gente... Não precisa ser um cantor, né? Porque eu também não sou. Eu canto aqui pela graça. E às vezes o hino dá certo, né? E às vezes não. Então veja como é importante o louvor e a oração. Cante ao Senhor. Ore. Sejam crentes de oração, irmãos. Sejam crentes de oração. Sejam crentes que ora. Irmão, você sabia que a oração, ela é tão poderosa que a gente se converte orando, sabia disso? Às vezes a gente tem um negocinho em nós. Nós temos um negocinho que, sabe, que atrapalha a nossa vida, a nossa relação. Uma coisinha lá que a gente, de maneira nenhuma, a gente não quer ceder, sabe? Não quer ser humilde para ceder. Mas se você orar, se eu orar, a gente se aquebranta todinho, sabia disso? A gente se aquebranta, irmão. A oração, ela nos convence, ela nos converte. Amém, irmão? A oração, ela é poderosa mesmo, irmão. E quanto mais você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. E quanto mais você ora, você muda. Você é uma pessoa diferente. Você não é mais aquela mesma pessoa. Você muda, irmão. Você se torna uma pessoa mais espiritual. Não é que você cresça. Porque a oração não é para você crescer, ficar maior do que os irmãos, maior do que todo mundo. Não. A oração é para você diminuir. Ficar mais humilde, sabia disso? Tem gente que inverte a oração, ora para ser mais espiritual do que o irmão, ora para ser mais bonito do que o irmão, ora para pregar melhor do que o irmão, ora para cantar melhor do que a irmã, ora só para querer ser melhor. Mas a oração não é para isso não, a oração é para você ser o menorzinho, a oração é para você ser mais humilde, a oração é para você ser mais aquebrantado, mais espiritual, sabia? Espiritualidade, já falei eu aqui uma vez, espiritualidade não tem nada a ver com os dons espirituais. Tem nada a ver em falar em língua, não tem nada a ver em profetizar, não tem nada a ver em revelação, em dom de cura, tem nada a ver, irmão. Ser espiritual é ser amoroso, é ter amor, é ser benigno, amém? É ter a temperança, é ter os frutos do Espírito Santo. É isso aí, é ser espiritual. Não é para crescer. Por isso que oração, irmão, até nos céus aqui, tá vendo? Até nos céus lá, aqui tem revelado como é importante a oração. É importante louvar o Senhor, engrandecer ao Senhor. A gente precisa fazer da nossa igreja, de nós mesmos, um lugar melhor que existe neste mundo. Amém, irmão? Tem igreja, irmãos, que dizem que Jesus não é para ser adorado porque Jesus não é Deus. Tem. Parece que a igreja Testemunho de Jeová, né? Elas dizem que Jesus não é Deus, Jesus é uma criatura. Como eu preguei na semana passada aqui. Então eles não adoram Jesus. Mas a Bíblia está dizendo aqui que a igreja, tanto da velha como da nova aliança, assim também como os anjos, fizeram o quê? Adoraram, se prostraram diante do Cordeiro, engrandeceram a Ele. Então, irmão, aqui a Bíblia nos mostra que tanto o Pai como Jesus e o Espírito Santo merecem e é digno de ser adorado, exaltado. Amém? Eu creio na Santíssima Trindade, eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Eu creio, existe um Deus, amém? 3 pessoas distintas e elas existem. Alguns dizem que Jesus foi apenas uma manifestação de Deus e que não era real. Imagine, Jesus veio a este mundo, morreu, 3 dias depois ressuscitou, está à direita, como a Bíblia diz, está à direita do Pai, adorando, exaltando o Pai, e está como nosso intercessor. E aqui a Bíblia apresenta Jesus, aquele que é digno de abrir o livro, desatar os seus 7 selos. Ele é digno de receber adoração, de louvor. Agora imagine uma coisa importante, irmãos. O porquê a Bíblia aqui no versículo 8 diz que além da harpa que cantava o Senhor, existia ali taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Por quê? Porque essa taça não apareceu antes.
Porque apareceu depois. E apareceu exatamente na hora, no momento em que Jesus, ele se manifesta. Em que o texto, a passagem bíblica, dá ênfase a Jesus, ao Cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o nosso intercessor. Amém? Não é Maria, não é João, não é Pedro, não é Tiago, não é o apóstolo Paulo. Quem é o nosso intercessor é Jesus, irmãos. É como se Jesus pegasse a oração, aqui dá para a gente entender assim, é como se quando nós estivéssemos orando a Deus, é como se Jesus, porque Jesus não é Deus, ou não é? Quando a gente pede a Deus, está pedindo a quem? A Jesus. Mas quando a gente pede ao Deus Pai, a gente tem que pedir a quem? Ao Pai em nome de quem? De Jesus. Mas quando a gente ora a Deus, é como se todas as nossas orações que a gente pede a Deus, é como se Jesus pegasse a oração, né? Pegasse toda aquela oração e apresentasse ao Pai. Amém? É assim, irmão, como é lindo os céus. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando hoje, amanhã e sempre.